Olá, seja bem-vindo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Lyon Concursos. Eu sou o professor Patrick e vou ensinar vocês hoje sobre objeto direto. Tudo que vocês precisam saber sobre objeto direto estará aqui nessa aula. Então, siga o Lyon Concursos nas redes, Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Beleza? Mas chega de conversa, sem enrolação, vamos lá tratar do objeto direto. Primeiramente, o que é objeto direto? Então, o objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto sem preposição obrigatória. Esse aqui faz muita diferença, ó. Sem preposição obrigatória. Então, o objeto direto, ele é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, beleza? Sem preposição obrigatória. Antes de adentrar nesses conceitos aqui, vamos por partes. O que é um verbo? Verbo é tudo aquilo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, beleza? E aqui nós vamos tratar dos verbos transitivos diretos, ou seja, via de regra, verbos que indicam ação. Muitas vezes, dependendo da situação, um verbo que indica fenômeno da natureza, metaforicamente, pode funcionar como objeto, pode ter objeto também, mas não vai ser agora que a gente vai ver isso não. Então, o verbo transitivo, ele é aquele que transita. Transitivo vem de transitar, movimentar. O verbo transitivo é aquele que busca um complemento. Ele busca um complemento. Então, o verbo transitivo busca um complemento. E o que é um verbo transitivo direto? Ele busca um complemento sem passar pela preposição. Sem preposição. Preposição. Então, o verbo transitivo direto, ele busca o complemento, o alvo dele, sem passar pela preposição. Se eu falar assim, olha, comemos melancia. Quem come alguma coisa. Então, melancia, que é um objeto direto, tá bom? É um objeto direto, porque ele complementa um verbo sem precisar de preposição. Se falarmos assim, olha, gostamos de melancia. Gostamos de melancia. Agora, o complemento, ele atingiu o verbo, ou seja, o objeto melancia, atingiu o verbo passando por uma preposição, ou seja, atingiu o verbo de modo indireto. Quem gosta, gosta de algo. Então, aqui, olha, gostamos de melancia, não é um objeto direto, é um objeto indireto, que não é tema da nossa aula de hoje. Isso é só para explicar para vocês aqui a diferença de um para o outro, para ficar bem claro, tá bom? Então, comemos melancia. Melancia é um objeto direto. Gostamos de melancia. O de melancia funciona como um objeto indireto. E a palavra melancia é o núcleo desse objeto indireto, tá bom? Mas vamos lá agora. Para entender o objeto direto, você tem que fazer essa pergunta aqui, olha. O que ou quem, entendeu? Comemos o que? A melancia. Então, nós temos aí um objeto direto, tá bom? Então, exemplo base. Ó, ele comprou um carro. Quem compra, compra algo. Então, um carro é um objeto direto. Ela ama estudar. Objeto direto também, tá bom? Então, estudar aqui é um objeto direto, beleza? Então, ela ama o quê? Estudar. Estudar é um objeto direto. Amar é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele exige objeto direto. O verbo transitivo indireto exige objeto indireto. Não tem como ter um verbo transitivo indireto e ter um objeto direto. E também não tem como ter um verbo transitivo direto e ter um objeto indireto e vice-versa. Não tem como, tá bom? Não tem como eu ter um VTI, verbo transitivo indireto, e objeto direto. Não tem como eu ter um VTD, verbo transitivo direto, e um objeto indireto. Aprendeu isso aí, você já está com meio caminho andado, beleza?
Então, olha a ideia-chave aqui, ó. Se o verbo não exige preposição, aqui, olha, se ele não exige preposição obrigatória, viu? Por que que a gente sempre tem que frisar obrigatória? Porque existem verbos que nós, transitivos diretos, que nós podemos utilizar a preposição nele, mas só para evitar uma ambiguidade, que é o chamado objeto direto preposicionado. Nós vamos vê-lo mais à frente. A preposição não é obrigatória. Mas então aqui, ó, o verbo transitivo direto ele exige preposição obrigatória, tá bom? Ele precisa de complemento. Então o complemento ele é chamado de objeto, tá bom? Beleza. Quais são os tipos de objeto que nós temos? Então aqui, ó, nós temos o objeto direto simples. Vamos começar pelo objeto simples. Ele é formado por apenas um núcleo, por exemplo, li o livro, objeto direto. Amo você, objeto direto. Então, o objeto direto simples, nós temos aqui, olha, um verbo com um complemento, sem preposição obrigatória, tá bom? Um verbo, um complemento e sem preposição obrigatória. Então, esse é o nosso objeto direto simples. Objeto direto composto. Possui dois ou mais núcleos ligados serialmente por conjunção. Então, aqui, olha, comprei livros e cadernos. Então, aqui é uma conjunção aditiva, olha. Livro é um objeto, cadernos também é outro objeto. Então, objeto direto composto. Ele respeita o pai e a mãe. Então, aqui é o pai, objeto direto, e a mãe, objeto direto. E o e, uma conjunção aditiva. Então, aqui nós temos um verbo e dois ou mais objetos diretos. É o chamado objeto direto composto. Nós temos aqui o objeto direto oracional, quando a oração funciona como um objeto direto. Então, ela vem normalmente introduzida por essas conjunções aqui, ó. São conjunções integrantes. Por exemplo, eu sei que ele virá. Quem sabe, sabe algo. Então, nós temos aqui um objeto direto. Ele percebeu ela percebeu que estava errado, objeto direto. Aqui, na verdade, nós temos uma oração funcionando como objeto direto. É a chamada oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Conclusão, a oração toda exerce a função de objeto direto. Poderia dar outros exemplos, assim, olha. Solicito que volte logo. É isso aí. Objeto direto. Beleza? A oração toda funciona como objeto direto. É isso aí. Objeto direto pleonástico. A repetição do objeto direto geralmente para dar ênfase. Por exemplo, objeto direto antecipado retomado pronome oblíquo o, a, os, as. O livro, eu o li inteiro. Então, quem lê, lê algo. E o que é que foi lido aqui? O livro. Li o livro. O aqui funciona como objeto direto. Essas ideias, ninguém as entende. Então, ninguém entende o quê? As ideias. Tá bom? Então, objeto direto pleonasmo. O pronome não substitui, ele retoma o objeto direto. Então, ele continua sendo objeto. Beleza? Continua sendo objeto direto. Então, outro exemplo aqui, ó. Conheça-te. Esse te ficou feio. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, aqui, objeto direto pleonástico. Tá bom? Dando continuidade, objeto direto preposicionado. A preposição aqui, olha, ela serve para evitar ambiguidade, tá bom? Por motivo estilístico, com pronomes pessoais, com nomes próprios ou coletivos. Então aqui, ó, amo a Deus. Aqui é um objeto direto preposicionado. Foi usado para dar ênfase. Amo a Deus. Vi a ela. Respeitamos a todos. Então aqui são exemplos de objeto direto preposicionado para dar ênfase. Se eu falar assim, olha, venceu o
Atlético ou Cruzeiro. Nós temos aqui uma ambiguidade. Não dá para saber quem venceu quem, mas se eu falo assim, olha, venceu ao Atlético ou Cruzeiro. Então aqui eu acabo de usar um objeto pleonástico, perdão, objeto direto preposicionado, certo? Para determinar que o Cruzeiro venceu o Atlético, tá bom? Mas é claro que é só aqui na aula de português, que o Atlético é melhor que o Cruzeiro sempre. Então aqui, ó, dica de milhões. Se a preposição não é exigida pelo verbo, o termo, né, o objeto direto preposicionado, continua sendo objeto direto. O que essa observação quer dizer? Aqui, ó, embora nós temos aqui um objeto preposicionado, tá bom? Embora esses termos aqui sejam objetos diretos preposicionados, ele continua a ser objeto direto mesmo tendo preposição. Ele não se torna objeto indireto, não. Ele é objeto direto preposicionado, tá bom? Porque a preposição aqui, ela não é obrigatória, ela veio para trazer ênfase ou então para evitar uma ambiguidade. Então, mesmo tendo preposição, nós temos um objeto direto preposicionado e não um objeto indireto. Coloca essa CS. Aqui, olha, objeto direto interno. Ele também é chamado de objeto direto cognato. Como é que é esse tal de objeto direto cognato? Existem verbos que eles são intransitivos, eles não precisam de preposição, eles não precisam de objeto. Mas nós podemos ir até as entranhas do objeto, até o interior dele, por isso que é chamado de objeto direto interno, e extrair daquele verbo intransitivo. Então, do interior dele, nós vamos extrair um objeto direto e fazer aquele verbo que era intransitivo virar um verbo transitivo direto. Por exemplo, olha esse exemplo aqui, olha. Dormiu. Dormir é um verbo intransitivo. Mas quando colocamos dormiu um sono profundo, nós temos aqui o chamado objeto direto interno, o objeto direto cognato. Objeto direto interno. Nós transformamos um verbo que era intransitivo em verbo transitivo e ele passou a exigir um objeto. Professor, por que não é um objeto direto pleonástico? Porque no objeto direto pleonástico existe a repetição do objeto direto e não da ideia. Olha um exemplo aqui de objeto direto pleonástico, olha. Conheça-te a ti mesmo. Então, aqui, olha, eu tenho um objeto direto e aqui outro objeto direto. Então, nós temos aqui o objeto direto pleonástico, que é uma repetição desnecessária. Aqui, olha, repete só a ideia. Nós temos um só objeto direto, tá bom? Então, repete a ideia. Dormiu um sono. Então, aqui, olha, nós temos o objeto direto, mas ele não é pleonástico, ele é interno, porque só tem um objeto direto. Para ser pleonástico, tinha que repetir o objeto, beleza? Aprenda isso aí e você vai dilacerar essas bancas. Aqui, ó, viveu uma vida difícil. Viveu é um verbo intransitivo, via de regra, tá bom? Mas quando a gente fala viveu uma vida, nós transformamos esse verbo em verbo transitivo. E aqui nós temos um objeto direto. Sorriu um sorriso, objeto direto. Beleza? Então, nós temos aqui, olha, o verbo mais um substantivo de mesma raiz. Por que de mesma raiz? Porque representa a mesma ideia. Sorriu um sorriso, dormiu um sono, choveu uma chuva mansa e tranquila. Tudo isso, objeto direto interno e cognato, tá bom? Cognato, da mesma família. É isso aí. Então, nós temos o objeto direto pronominal, que ocorre quando o objeto direto é representado por um pronome oblíquo átono, que ó, eu ouvi, tá bom? Ela as comprou, quem comprou, comprou algo, né? Então, qual que é a função sintática desse termo aqui? Objeto direto. E qual que é a classe gramatical? Pronome. Professor, que ideia é essa de função sintática e classe gramatical? A função sintática é a análise do termo de acordo com a oração por completo. A classe gramatical é a análise do termo isoladamente. Isoladamente, nós temos aqui pronomes.
E sintaticamente, ou seja, a análise de acordo com a oração como um todo, nós temos aqui o famoso objeto direto. Beleza? Então aqui é o resumão final. O objeto direto, ele completa o verbo, né? O objeto direto ele é o complemento verbal quando o verbo exige preposição, quando o verbo não exige preposição obrigatória, ou seja, quando eu falo assim, por exemplo, olha, adquirir o carro. Adquirir o carro. Nós temos, então, um objeto direto. Ele não exige preposição obrigatória. Então, já falamos que o objeto direto pode ser simples, composto, oracional, quando uma oração substitui o objeto, por exemplo, peço que me ajude. Objeto direto oracional. Pleonástico, já falamos, se eu falo assim, por exemplo, conheça-te a ti mesmo, temos um objeto direto pleonástico. Preposicionado, quando o objeto direto exige uma preposição, mas para evitar ali uma ambiguidade ou para dar ênfase. Exemplo de objeto direto preposicionado, cumpra com o seu dever. Beleza? Objeto direto cognato. O que é um objeto direto cognato? Interno. Nós vamos transformar um verbo que até então não precisa de objeto em um verbo transitivo direto, aquele que precisa de objeto. Por exemplo, choveu uma chuva mansa. E objeto direto pronominal é aquele que exige um pronome como objeto, entendeu? Então, acabamos de dar o exemplo aqui, olha, eu ouvi, ela as comprou. Ela as comprou. Quem compra, compra algo. Então, aqui nós temos um pronome funcionando como um objeto direto. Então, olha aqui para o professor. Encerramos aqui nossa aula sobre objeto direto. Foi aqui sem enrolação, uma revisão para você. E aí agora é só você resolver muitas questões que ninguém te segura nas provas. É nóis. Tamo juntos.